Carlos Correia, a pergunta é: o mundo ainda está assistindo o 7 de Chicago? We have to find some courage now. Vou falar agora, mais um filme do Oscar 2021. Estou aqui com Carlos Correia, do podcast C-Pop, podcast de cultura pop do Correio do Povo. Vamos falar de 7 de Chicago. Por que eu fiz essa pergunta no início? Porque isso é uma frase dita durante o filme, várias vezes. E porque eu tenho a impressão que, por mais que todos esses filmes, quando eu assisti o 7 de Chicago tenha sido um dos que eu mais gostei, eu sinto que ele perdeu a força no passar do tempo. Vi muitas pessoas já dizendo que se ele ganhar vai ser uma injustiça e tudo mais. Não só por ser um formato muito hollywoodiano, mas porque talvez ele não seja tão bom quanto os outros. E, enfim, eu quero saber o que tu acha. Já passou o momento do 7 de Chicago? Passou o hype? O que ficou dele? Cara, eu acho que ele é um bom filme que tu já viu várias vezes. Com outros diretores, outros roteiros, mas é o mesmo filme. Acho um bom filme. Acho que ele tinha uma importância. Eu não sei se ele deixou de ser bom. Ele deixou de ser tão importante quanto ele era. Naquele momento. Ele foi lançado pouquinho antes da eleição para presidente nos Estados Unidos. Naquele momento ali ele era mais necessário. Acho que ele cumpriu a missão dele, né? Afinal de contas, o Trump perdeu. Sim. Não precisa dar Oscar, ele já cumpriu seu papel. Já cumpriu seu papel. Eu acho que eu pensei sobre isso antes da gente gravar. Eu acho que ele teve um timing muito certo, assim, né? De aparecer naquele momento. Mas também eu fiquei pensando realmente isso, se a gente, nessa nossa época de instantaneidade, se filmes que não estão ali pertinho da premiação, que não estão no hype, vamos dizer assim, que já passou um pouquinho o momento dele, alguns meses, se eles perdem um pouco a força, sabe? Geralmente sim, né? São poucos não, mas a maioria dos filmes não... Eu lembro de cabeça, assim, se eu tentar lembrar, acho que o Parasita não foi tão perto, né? O Parasita acho que foi mais longe. Que o Parasita é fora do parâmetro. O Parasita foi no fim do ano, né? Aqui? Aqui, é verdade. Aqui. Aliás, o último filme que eu vi no cinema. Eu vi o último filme que eu vi no cinema foi Aves de Rapina. Se eu soubesse o que estava vindo pela frente, tinha escolhido melhor. Eu pelo menos saí em grande estilo, né? Dessa função toda. Para mim, o caso mais clássico é coisa de velho, lembrando, né? O Silêncio dos Inocentes. Silêncio dos Inocentes foi lançado lá no começo do ano. E é um filme que resistiu. Mas assim, eu acho que o 7 de Chicago ele funciona. Ele continua funcionando. Acho que a mensagem dele pró-democracia era mais importante ali, sabe? Era importante aquele grito ali, né? Eu acho que ele é um filme do Aaron Sorkin, né? Um grande roteirista, que como diretor coloca mais uma vez, né, sua história se passando em tribunais. É quase um gênero de cinema, né? Filme de tribunal. E ele faz isso muito bem. O 7 de Chicago, acho que a essa altura todo mundo sabe, né? Mas conta a história dos protestos contra a Guerra do Vietnã, lá em 68, quando já comprovadamente os Estados Unidos sabia, né, que não tinha como vencer a guerra, e seguia mandando as tropas e tal, e esses movimentos estavam denunciando isso. É importante dizer, eram movimentos distintos uns do outro, né? Mas que acabou sendo julgado todo mundo junto ali, né? Aquelas 7 pessoas. E eu acho que uma coisa que me agradou muito no filme, que me prendeu muito, é que são né, um elenco, dá para dizer que grande, né? Afinal, são 7 pessoas ali sendo julgadas, e que as atuações todas são muito boas, e que ninguém perde a força, assim, o enredo não perde a força É difícil eles escolherem quem vai para principal, quem vai para coadjuvante, né? Não sei se tem um protagonista. O Sacha Baron Cohen tá concorrendo, né? Se não me engano. Tá. Melhor ator. E tá muito bem, né? Mas eu acho que os outros também não perdem. O próprio Ed Redmayne, que é que faz o... Eu acho que o Ed Redmayne é um pouquinho abaixo dos outros. Eu acho não sei se ele não faz o papel de Ed Redmayne, assim, né? Não, pois é, mas sabe que eu achei uma atuação mais contida dele do que em muitos outros filmes. Talvez tenha um pouco de implicância pelo papel. Pelo personagem. Pelo personagem, Por ser mais bundão ali,
O Tom Hayden, né? Mas eu gosto dele, eu acho que ele é realmente, mas no final eu acho que ele ganha uma força legal, assim, sabe? Que eles conseguem concordar, assim, ele e o Abby ele fica um Hoffman. pouco com a impressão do bundão, mas ele é um cara... O personagem de verdade dele, né, o Tom Hayden, ele é um cara que é bastante considerado nos Estados Unidos e tal. Foi casado com a Jane Fonda, né? Então, não é casado com a Jane Fonda, se tu não vai defender causas sociais. Não, o próprio Abby Hoffman, né, no filme, personagem do Sacha Baron Cohen, uma hora tira o chapéu para ele, assim, muito, muito legal. Eu acho que o personagem dele é o mais fácil de se destacar. Eu acho que... Eu gosto muito de todos ali, para mim, o que eu mais gosto é em termos de atuação, para mim é o Frank Langella, que é o que faz o juiz. Muito bem. Para mim ele é muito bom. Ele é muito bom. O advogado também é muito bom, o Mark Rylance, que é advogado de defesa. Esse cara é um queridinho do Spielberg, né? O Mark Rylance. Ele é o cara que ganhou o Oscar, que todo mundo ficou chateado aquela vez, porque ele ganhou o Oscar do Stallone, né? É verdade, Todo mundo queria que o Stallone ganhasse pelo Creed, né? E ele tirou. E ele ganhou. E aí, quando eu fui ver o Ponte dos Espiões, né? Acho que é esse o nome do filme. Né? Eu nunca vi. E é um filme do Spielberg. E aí eu fui ver o filme e, cara... Ele realmente está muito bem no filme. Sim. Não, é Ponte dos Espiões, Ele realmente está muito bem. Então, não dá para criticar muito. E ele fez outros filmes E aí eu comecei a prestar atenção, assim. Ele tá naquele... Putz, aquelas animações que parecem filme de verdade. O Bom Gigante Amigo. Ele é o gigante, filme do Spielberg. Aí depois tem aquele outro filme, Jogador Número 1, também do Spielberg. Ele tá naquele filme. Então ele virou meio que o queridinho do Spielberg, né? Deve ser bom ser queridinho do Spielberg. E eu achei ele muito bom, assim. Ele é muito bom. O filme, o que eu gosto do filme, a mensagem do filme, e de novo, o momento ali importa muito. Mas para nós, no Brasil, eu acho que ele segue fazendo sentido, assim, porque ele dá uma... Posso tá viajando aqui, tá? Mas ele mostra uma coisa que é o seguinte, são vários caras que eles discordam entre si, mas no fim eles dão uma sensação de frente ampla, assim, sabe? De, tipo assim, beleza, mas o inimigo é o mesmo. É porque eles não tinham Ciro Gomes ali, cara. Senão eles não iam conseguir se juntar. Senão... Mas tu entende? Dá uma sensação Ciro assim... Gomes, se o advogado fosse Ciro Gomes, eles tinham perdido aquilo aí, cara. Não, acho que o filme é legal, é muito bom, assim. Eu acho que daria, sei lá, a gente falou em nota, né, no Minari, acho que daria um 8 para esse. Eu prefiro esse ao Minari, prefiro esse ao Nomadland, mas é o que eu falei, cara, é o filme que tu já viu antes, sabe? É que eu acho assim, o Aaron Sorkin tem muito cartaz, cara. Acho que é o filme, a gente comentou antes, né, sacanagem que o Destacamento Blood não está indicado. Acho também que assim, o filme que a Netflix fez campanha full deve ter sido esse. Deve ter sido o 7 de Chicago. É provável. Sabe, é um filme mais palatável para o Oscar. E tem a implicância também, né, com o Spike Lee, né, que já é histórica, assim, que é um absurdo, de ambas as partes. Spike Lee também não perde oportunidades de alfinetar a academia. Mas eu acho que... Eu acho os dois... Mas ele tem todos os maneirismos do Aaron Sorkin também, né? Aquela coisa assim, tu respira e aí começa a falar e tu vai falando por uns 5 minutos e aí o diálogo vai um atrás do outro e o cara fala daqui, tu fala dali, fala daqui, tu fala dali, que é o Spike Lee. O Aaron Sorkin, para quem não sabe ou não lembra, é o roteirista da rede social, né? Do filme do Facebook. Era o cara por trás de uma série que eu queria muito ver, cara, mas não tem lugar nenhum, que é West Wing, que eu não vi. Sim. Em compensação, uma outra que tem para ver, eu adorava, cara, eu era muito fã dessa série, também por questões profissionais, que era o Newsroom. Tem na HBO,
Ele era o roteirista. Cara, os diálogos são sensacionais do Newsroom, cara. É muito bom. Então, assim, ele é um cara... Do diálogo. Ele é um cara muito bom em diálogos. Talvez mais no diálogo em si do que no roteiro como história, assim, porque tem algumas coisas, assim, ali no filme que tem alguns personagens que vêm. Eu não sei qual é a do Ed Redmayne ali. Eu acho o próprio que personagem é estreia. Aquele final, eu gosto do filme, mas aquele final é meio... Eles começam a ler os nomes, e aí a câmera sobe, e aí começam a bater palmas, e o juiz dizendo parem, e eles continuam lendo. Cara, aquilo ali não aconteceu. Mas aí é a parte hollywoodiana, né, da coisa. Não, exato, mas aí é demais, cara. Tu achou demais? Ali é tipo assim, ali para mim é um negócio assim, e aqui nós subimos a música e emocionamos o público. Sim. Mas ao mesmo tempo, funcionou comigo. Ele é o cara do Steve Jobs também, né? Isso. Funcionou. Steve Jobs. O bom, né? Porque tem um filme ruim também. Funcionou comigo isso que tu disse, né? Desse final aí. Vamos emocionar. Não que eu tenha chorado, mas tipo, me comoveu ali. Mas também assim, eu achei forçado, assim, cara. Tem um tempo que eu assisti já também, eu não reassisti. Eu vi no lançamento ali, que foi em outubro, novembro, né? Não lembro direito. Por aí. Mas... Parece que faz mais tempo, né? Impressionante isso. Por isso que eu falei antes da questão da... Eu acho que hoje em dia a questão do filme persistir durante o... Isso nós estamos falando um filme que já foi mais pro final do ano, né? De persistir o ano inteiro para chegar no Oscar com força, eu acho que é cada vez mais difícil, assim. Com esse esquema da Netflix agora de, tipo, vamos ter um grande lançamento por semana. E aí daqui a pouco tem uns filmes que a galera nem... Tem alguns que tu se programa para ver. Tipo assim, quando sair esse aí era um, tipo, quando saísse, tu ia querer ver na primeira semana, assim. O próprio Mank, né? Quem gosta de cinema era um filme que vinha cercado de expectativa. Esse é o filme... Mas aí também chega que nem agora, a gente até fez um C-Pop essa semana sobre ele, o Amor e Monstros, cara. Tô louco pra ver. Gostou ou não? Ninguém sabia. Gostei, cara. É um filme legal. Que ninguém sabia de onde vinha, sabe? E aí vira um fenômeno, que nem aí adaptando pra série, né? Que nem foi o Gambito da Rainha aquele. Ninguém sabia de onde é que aquilo, aí 2 semanas depois, todo mundo falava daquilo. O Aaron Sorkin, ele só tinha dirigido um filme antes. Eu sabia que ele não tinha... O Grande Jogada, que é muito bom, né? Que é o Molly's Game, né? Que é a Grande Jogada, que é com a Jessica Chastain. Isso, esse mesmo. Que ela é uma... Ela era uma esquiadora, ela era uma atleta, acho que era esquiadora, e ela se quebra, e aí ela começa a gerenciar, ela reúne mesas de jogo de carta. E aí os caras vão lá para jogar carta no apartamento dela, parece que é um muquifo, né? Não, é uma super estrutura, assim, cara. Sim. Que era uma história real, cara. Essa é uma história real. E tem um cara no jogo em si que é um filho da puta, que quem faz o papel dele é o Michael Cera, né, do Juno. E aí quando acaba o filme, obviamente, né, o cara é um ator famoso na história, tu vai atrás para saber quem é na vida real o cara filho da puta, né, da história. E é o Tobey Maguire, cara. Tobey Maguire era um filho da puta. Não aparece o Tobey Maguire no filme, obviamente, nem é citado, né? Mas esse filme é muito bom. Eu ouso dizer que ele é melhor que o 7 de Chicago. Porque a gente não pode dizer ainda que o Aaron Sorkin... Mas ele não é tão necessário. Claro, o Aaron Sorkin não pode se dizer que ele é um grande diretor ainda, assim, porque tem 2 filmes, é um né? Roteirista. Mas ele é um dos melhores roteiristas do cinema da atualidade, né? Eu tinha esquecido, o primeiro filme dele é o A Few Good Men, Homens de Honra, né? Que em português, eu acho. Primeiro roteiro. Primeiro roteiro. Que é um filmaço também. Eu vi pela primeira vez, eu vi esse verão, eu não tinha visto ainda. Que é o do Jack Nicholson, né? Isso. Jack Nicholson ganhou o Oscar por 10 minutos de filme, né? O Tom Cruise também, eu tô olhando aqui a lista, aí depois ele fez Malícia, que é um filme que ninguém lembra muito, que é um filme com a Nicole Kidman, que é muito bom, mas é meio thriller
Thriller, não chega a ser thriller erótico, mas é aqueles filmes de... Sim. Nesse estilo. Pô, ele fez o Money... Eu esqueci. Jogos de... Ele fez o Moneyball também. Ele é o roteirista. Até hoje eu não vi esse filme. Cara, dizem que é bom, né? Eu vi lá em 2011, né? Mas gostei bastante, sim. O Jogos de Poder, que é outro dele com a... Mas aí também ele tinha um puto elenco, né? Não, tô confundindo. Não, acho que Jogos de Poder não é dele. Mike Nichols. Não, é roteiro dele, mas eu confundi com... Eu tô confundindo com outro do Champagne com a Naomi Watts. Eu acho que eu falei disso da questão da carreira dele como diretor, porque eu vi algumas críticas dizendo que o Sete de Chicago é um filmão muito, muito, muito bom e tal, mas faltou um pouquinho de direção, assim. Se tivesse o David Fincher dirigindo, ele seria melhor. Eu escutei, mas aí também, né? Qualquer coisa dirigida pelo David Fincher vai ser melhor que qualquer outro. Se bem que, não vou dizer que... Mas eu acho que também que deve se levar em consideração que é o segundo filme do cara dirigindo, né? Então, sim, isso é importante lembrar. O roteiro, mas no roteiro não tem, cara, ele é muito bom. Assim, esse tipo o outro de filme... que eu me confundi era Jogo de Poder. Eu acho que escrevendo diálogo, assim, ele é meio imbatível mesmo. E esse se presta muito para um filme de julgamentos, os diálogos, né? Tu viu que tá para vir a Rede Social 2? É o tipo de filme que tu vai pensar assim, não, pra quê, né? Mas... É a mesma coisa que tu pensou, pro primeiro, e tu pensa, cara, por que vão fazer um filme no Facebook? É um filmaço, cara. Se eles souberem pegar essa coisa agora de dados... de fake news, de dados, cara, dá um filmaço. Mas o Mark Zuckerberg vai ser mais vilão do que no outro, né? Vai ser. No outro ele não é... Ele mas tu ainda tem uma certa... né? Enfim. Minha dúvida é se tudo isso, assim, se eles vão escalar nesse Rede Social 2 o Marcos Frota para fazer o papel do Carluxo. Marcos Frota, né? Para fazer o papel do Carluxo.